um assunto interessante, bem complicado, né? São 4 aulas que o Lacan dá sobre esse tema. Então, vamos começar a tratar disso, né? Eu não sei nem exatamente se eu vou dar 4 aulas exatamente sobre esse tema, entendeu? Ainda estou pensando, porque, enfim, ainda vou pensar melhor, né? Se vou fazer isso ou não, enfim. Mas hoje eu vou, basicamente, tratar dessa questão do ponto de vista clínico, tá? Dessa questão do olhar, o que é o olhar na clínica psicanalítica. Isso, o olhar é muito importante, gente, muito importante. Querem mais esperar mais um pouquinho ou a gente pode começar? Podem abrir o microfone aí para falar. O que você acha, Bi? Acho que é melhor começar, porque... Não... Bom, que horas são? Já passou 5 minutos, são 7h35, acho que já dá. Então dá para começar, né? Vê o tamanho da tua aula, mais ou menos, Sérgio. Deixa só um tempo para o pessoal poder te fazer pergunta, né? Vai ter muita pergunta, Bílio. Estou achando que... Vamos lá. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar o trabalho, né? Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aí a esses recortes em relação ao seminário 11, né? E é interessante porque no seminário em que Lacan se dedica a discutir os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão, Lacan interrompe. Ele interrompe o que ele vinha trabalhando para tratar, ao longo de 4 aulas, da esquise, da cisão, da divisão entre o olho e o olhar. Aí eu gostaria de fazer 2 perguntas em relação a isso, né? Que importância tem essa distinção entre o ato de ver e o olhar para a psicanálise? E em que essa questão do olhar se torna importante para nossa clínica? Bom, vamos lá. Essas são as 2 perguntas que vão nortear um pouco o que eu trouxe para vocês, né? A ideia dessa questão de recorte, né? Isso me dá uma certa liberdade para poder não ficar me atendo exclusivamente ao texto, ao seminário em si, mas o que ele também pode me suscitar a partir da minha leitura. Então, vou começar dizendo o seguinte: a própria psicanálise surge com um corte da visão, na recusa de Freud frente à encenação histérica orquestrada por Charcot. Para quê? Para fazer surgir a outra cena, a cena do inconsciente, escutando as próprias pacientes histéricas através da livre associação. Então, justamente, a psicanálise surge com esse corte daqueles espetáculos que o Charcot promovia, né, e que fascinavam todo mundo, né, mediante o uso da hipnose, aqueles sintomas corporais eles desapareciam. E era impressionante. Nossa, a plateia se deliciava. Era quase um passe de mágica que ele conseguia promover aquilo. Muito bem. Foi quando Freud corta com aquilo, corta com a visão daquele espetáculo e passa a escutar as pacientes histéricas, é que ele começa a escutar essa outra cena, o inconsciente. E essa outra cena, ela só se constrói em análise. Ela é feita das palavras que afetam o próprio falante. No caso, os sonhos, atos falhos e xistes. Da mesma forma, o início de cada análise, após as entrevistas preliminares, reproduz o corte freudiano
quando o analista aponta o divã para o analisante. Nesse caso, elimina-se a troca ou a reciprocidade dos olhares, para fazer surgir o quê? O olhar, onde a pulsão escópica se manifesta. Então, basicamente, gente, a aula hoje é para tratar da questão da pulsão escópica, né? A gente costuma falar das pulsões, da pulsão anal, da pulsão oral, né? Não vou falar da pulsão invocante, né? Vou tratar hoje exclusivamente da pulsão escópica. Aliás, essas 4 aulas, elas são exclusivamente dedicadas à pulsão escópica. E é interessante porque o próprio Lacan é como se ele tivesse interrompido o que ele estava falando. E é interessante, por que ele interrompeu? O que aconteceu? O que o levou exatamente a falar dessa questão do olhar, da diferença, da esquise entre o olhar e o olho? Justamente lhe parou às mãos o livro do Merleau-Ponty, chamado O Visível e o Invisível. Interessante porque esse livro ele foi publicado pós-morte, né? Após a morte do Merleau-Ponty. E esse livro lhe parou às mãos. E aí ele devorou aquela leitura e ficou absolutamente extasiado. E resolveu dedicar 4 aulas, digamos assim, foram 4 aulas que se deram a partir da leitura desse livro, né? Então é interessante isso, né? Porque, você veja bem, o ensino de Lacan não é uma coisa linear, né? Isso lhe parou as mãos, absolutamente de forma casual, mas que ele tomou para ele, incluiu isso no seminário e dedicou 4 aulas a esse tema do invisível e do visível, né? Só que no ponto de vista da psicanálise. O que é o visível e o que é o invisível, né? De um lado, você tem o olho, o ato de ver, e do outro, você tem o olhar, que diz respeito às pulsões, diz respeito à pulsão escópica, diz respeito ao real. Então, para o senso comum, olhar e ver se equivalem. Porém, a psicanálise ela vai se interessar pelo pulsional e, portanto, pelo olhar, né? Não vai se interessar por aquilo que o sujeito vê, mas para o que está para além disso, né? Para o que escapa à visão e que, obviamente, diz respeito ao real. Escapa não só à visão, mas também como ao entendimento. Quer dizer, escapa ao olho enquanto órgão. Até porque ver não é olhar. É isso que eu vou mostrar para vocês. Qual é a diferença entre ver e olhar, né? É justamente nesse seminário que Lacan menciona a divisão do olho e do olhar e acrescenta as pulsões orais e anais propostas por Freud, as pulsões escópica e invocante. Para Lacan, ver é função do olho. Já o olhar é objeto da pulsão escópica. Do mesmo modo que ouvir é função do ouvido. E a voz é objeto da pulsão invocante. Então, se trata do olhar como objeto. É isso que o Lacan está introduzindo, que dá, inclusive, o título desta aula, né? O olhar como objeto A. Olho e olhar, afirma Lacan. Esta é, para nós, a esquise na qual se manifesta a pulsão ao nível do campo escópico.
olho e olhar, né? Essa divisão é dessa maneira, né, que a pulsão se manifesta ao nível escópico. Em relação a isso, Freud considerou a atividade e passividade, olhar e ser olhado, como ambivalentes. Essa ambivalência do sujeito em relação à pulsão escópica é a divisão do sujeito entre o olhar e a visão, entre a pulsão escópica e o olho. Então, o que nós temos é a cisão entre o que se vê e o que a gente vê. O mundo sensível de nossas percepções, de nossas imagens, de nossas representações que pertencem à ordem imaginária. E o olhar como objeto, onde há o domínio do invisível, que pertence à ordem real, em que a pulsão se manifesta. Uma frase do Lacan que ele disse, que eu achei tão bonita, ele disse assim, eu não sei se eu vou saber reproduzir, mas ele diz assim que é como se o real... Não, a pulsão é cúmplice do real, né? Tem uma cumplicidade, isso é muito importante. Não importa, depois eu vou trazer a frase direitinho, mas o que eu retive ali é que existe uma relação de cumplicidade entre o real e as pulsões. Então, em relação à questão do olhar, trata-se de um olhar que não é apreensível nem visível, que não podemos ver. Por que o olhar? Por que a gente não pode ver o olhar? Porque o olhar está excluído do nosso campo visual. Isso só mostra que o olhar não se situa apenas ao nível dos olhos e que ele pode funcionar como objeto, o que, a princípio, pode parecer estranho, né? Ao deslocar o olhar do sujeito para o objeto pulsional, Lacan não quer dizer que ele seja uma propriedade das coisas, mas é antes algo invisível, algo que não pode ser visto, pois algo o mascara. E o que vai mascarar o real? Desculpa, o que vai mascarar, claro, o real, mas sim, o que vai mascarar o olhar. Porque o olhar está diretamente ligado à pulsão escópica. Então, o que vai mascarar o real, o que vai mascarar o olhar e, portanto, o real, é justamente uma imagem, a imagem do outro, que a gente até bota na álgebra lacaniana como I de A. I de A é a imagem do outro, é a imagem do outro que reveste, que recobre o objeto A, que é esse objeto real, inapreensível, mas que incide, que tem seus efeitos. Então, o objeto A, causa de desejo, ele é oculto pela imagem do outro. E isso é necessário para que meu semelhante possa despertar o meu desejo. E é isso, gente. Isso mostra o quanto a imagem ela é importante, porque a gente tem uma implicância com o imaginário, né? A gente costuma valorizar o simbólico e o real. E o imaginário fica, isso é imaginário. Mas o imaginário tem a sua função. Por quê? Porque, certamente, o objeto não despertaria desejo se não tivesse revestido pela imagem. Entende? Porque, claro, é essa imagem que vai atrair o semelhante, né? Então, essa imagem ela é importante. Por quê? Porque ela vai atrair o semelhante. Entende? Sem ela, não haveria como... seria insuportável você estar diante do objeto sem revestimento. Ou seja, estar diante do objeto sem revestimento é o quê? É angústia. Mas eu vou falar disso mais adiante. Por quê?
porque o objeto da angústia é o objeto A. Né? E a angústia aparece diante da incidência desse objeto. É claro que esse objeto, mesmo na angústia, ele não incide. Isso eu estou falando da neurose. Ele não. Sim, porque hoje eu vou falar também da psicose. Mas o objeto, ele quando incide, óbvio que tem algum revestimento. Né? Ele não pode incidir assim, cru e nu. Esse revestimento é imaginário e simbólico. Entendeu? Muito bem. Então, o objeto A, causa de desejo, é oculto pela imagem do outro. Isso é necessário para que meu semelhante possa despertar o meu desejo. Por exemplo, o brilho nos olhos de uma pessoa, a pele muito branca, um reflexo no cabelo de alguém, o jeito da pessoa falar, podem representar o olhar como objeto causa de desejo. Como se fosse uma presença que nos faz sentir olhado. Porém, sentir-se submetido ao olhar do outro pode produzir não apenas desejo, mas angústia, o que é outra manifestação do objeto A. O objeto A pode ser objeto causa de desejo, como também objeto causa de angústia. Não é à toa que Lacan vai dizer no Seminário 10, diferentemente de Freud, que a angústia não é sem objeto. É interessante essa formulação. Não é sem objeto. E qual é o objeto da angústia? O objeto A. Então, ele diz, em outras palavras, sem o objeto A, não há angústia. Né? Por quê? Porque Freud ele fazia essa distinção. Né? Ele dizia que a fobia tinha objeto, né? E a angústia não. Né? A angústia não teria objeto. E que, portanto, essa ausência do objeto é que angustiaria. Claro, sim, só que a angústia tem objeto. Só que é um objeto inapreensível. Né? Então, nesse sentido, a fobia ela serviria como um anteparo para a angústia. É como se a fobia desse uma consistência ao objeto da angústia, porque nesse objeto não há. Né? Muito bem. Então, o olhar, como eu estava dizendo, pode produzir desejo, como também pode produzir angústia. Mas, afinal, o que é o olhar no sentido psicanalítico? É aí que eu vou trazer a questão da psicose. Né? E aí a gente teria uma boa oportunidade aqui de poder conversar melhor a respeito disso. Né? Ora, o que é o olhar no sentido psicanalítico? O lugar mais óbvio para você observar o olhar é na psicose. Né? Isso é interessante. Porque na psicose há uma falha no olhar. Para os neuróticos, conforme a gente está vendo até aqui, o olhar como um objeto, ele não tem consistência, não tem substância. Como eu falei, o olhar é da ordem do real. Então, o olhar como objeto A, ele não tem consistência. Né? Ele é invisível. Ele tem seus efeitos, mas ele é inapreensível. Ele não aparece, não pode ser visto, em virtude do mecanismo do recalque, que implica na perda do objeto. Na neurose, o objeto está perdido desde sempre. Não é aquela história de que o sujeito teve um objeto e perdeu. Não. Esse tal do objeto da satisfação, ele está perdido desde sempre. Ele nunca existiu. Daí o desde sempre. Agora, para os psicóticos, o que acontece? O olhar como objeto pode, às vezes, ser sentido e visto. Por quê?
Porque a tela protetora da fantasia falha. Ou talvez ela não exista mesmo, comprometendo, assim, a relação do sujeito com o outro. Né? Por quê? Porque a fantasia tem essa propriedade, né, de mediar essa relação do sujeito com o outro. Compreenderam? Por isso que essa relação do sujeito com o outro na psicose é extremamente complicada, né? Onde esse outro na psicose aparece sem barra, né? E se torna invasivo, né? E o psicótico não tem essa tela protetora da fantasia. Nesse caso, o único recurso que ele teria é o delírio, né? Para poder mediar essa relação com esse outro invasor. Então, na psicose, o que eu estou dizendo é o seguinte, que na psicose o objeto existe. Esse objeto olhar existe, né? O sujeito na psicose se sente olhado, verdadeiramente olhado. Esse objeto ele está fora, né? E eu vou dizer de que maneira. Na psicose, existe alguma coisa que mostra ao sujeito que o objeto não está perdido. Não há o que a gente chama de distração do objeto. Não é à toa que Lacan vai dizer que o psicótico não se separou de seu objeto A. Ele não perdeu o objeto. Ele guarda no bolso. Né? Inclusive, a gente chegou a trabalhar um pouco essa frase do Lacan, porque o psicótico é como se ele estivesse andando com o objeto A no bolso. Né? Muito bem. Então, esse olhar que está ausente para os neuróticos, ele não está perdido para os psicóticos. O que vemos na psicose é uma verdadeira desorganização do campo visual. O olhar como objeto surge frequentemente para o sujeito numa série de olhares múltiplos. É o caso, por exemplo, de um paciente que sai à rua acreditando que todos estão olhando para ele, porque é homossexual ou porque é um bandido. Né? O sujeito tem esse delírio, né? Onde, de observação, ele se vê observado por tudo e por todos. Né? Ou, em outro caso, de um paciente esquizofrênico, por exemplo, também, que alucinava que tudo e todos olhavam para ele, sendo obrigado a usar óculos escuros para escapar desses olhares. Paciente que usava óculos escuros e chapéu, todo disfarçado, para fugir desses olhares. Esses olhares, eles eram concretos. Estavam ali, ele se sentia completamente olhado. E ainda nós temos pacientes que praticamente se escondem dentro de casa. Não exatamente devido a medos fóbicos, mas porque se sentem perseguidos em relação ao olhar do outro. Aí vem a questão do diagnóstico. Né? Muitas vezes, algumas fobias que parecem fobias, mas, na realidade, são psicoses. Né? Enfim. Então, esse olhar na psicose ele é como se o objeto tivesse ali. Ele tem consistência, né? Diferentemente da neurose, entende? Que o olhar ele é inapreensível. Na psicose, ele está lá, né? Na sua consistência. Então, por que eu trouxe essa questão da psicose? Primeiro, para mostrar o que é o olhar, né? E depois para dizer o seguinte: assim foi justamente a clínica da psicose que levou Lacan a prolongar a lista dos objetos introduzidas por Freud. É uma experiência clínica na qual o olhar se manifesta de forma separada, com um caráter de exterioridade em relação ao sujeito. É do delírio de observação, segundo Miller, que Lacan extraiu o objeto escópico,
pois esse delírio torna manifesta a presença separada e exterior de um olhar sobre o qual o sujeito cai. É isso, gente. Foi o que eu quis trazer isso, né, como para introduzirmos esse tema da questão da pulsão escópica e da diferença entre o olho e o olhar. Bom, é isso, gente. Por favor, com a palavra, vocês, por favor, a palavra está... Podem fazer uso da palavra aí, me perguntando qualquer coisa, enfim. Quem quiser fazer perguntas, por favor, pode fazer. Tema bem difícil, né? Sérgio, Oi. opa, tem alguém inscrito aí? Tem Você é alguém o primeiro. inscrito? Então tá ótimo. Então, Sérgio, me ocorreu aqui agora. Você estava falando justamente da dificuldade, né? Muitas vezes, do diagnóstico, né? E talvez você pudesse falar um pouco sobre justamente essa questão da incidência do olhar na transferência, por exemplo, né? Vamos dizer, talvez na cena analítica, né? Assim, como é que a gente poderia pensar esse olhar a partir da questão da cena analítica, do jogo da própria transferência, né? Em termos de um olhar na psicose e um olhar, por exemplo, para a questão do obsessivo, do fóbico, sei lá, assim, uma coisa que me ocorreu, já que você trouxe essa questão da dificuldade com o diagnóstico, né? Eu acho o seguinte, assim... Essa questão, por exemplo, do divã, né? De você cortar, né? Justamente o campo óptico, né? No que diz respeito ao analista, ao analisante, enfim, só para a gente poder... Não sei se, enfim, é uma questão que se insere aí no contexto que você está trazendo. Eu quis trazer um pouco essa questão da... Você vê como é uma questão difícil essa questão do olhar, porque a gente está lidando com o que é compulsional, entendeu? Então, por exemplo, muita gente pergunta, mas por que deitar o paciente, né? Esse é um ponto, né? Por quê? Porque uma das razões é essa, de você poder fazer surgir o olhar, né? Porque senão, o que acontece? Você fica ali praticamente numa troca de olhares. O próprio olhar, a gente sabe, inibe, entende? Então, o olhar, ele compromete a associação livre, entende? Então, uma das razões de você apontar o divã, né, muitas vezes também tem a ver com quebrar um pouco essa transferência amorosa, né? Esse enamoramento que muitas vezes impede esse trabalho com o inconsciente, né? Agora, o olhar ele tem essa propriedade de atrair, mas também de inibir, né? Então, muitas vezes, a gente se sente inibido, né? Quando se percebe olhado, né? Enfim. Agora, na psicose, essa questão... E como é que fica o objeto olhar na psicose? O objeto olhar na psicose, primeiro, ganha consistência. Consistência que não tem, né? Ora, essa consistência você não tem na neurose, né? Então, assim, então isso já coloca para a gente alguns problemas no que diz respeito à transferência ou manejo transferencial na psicose. Agora, uma coisa que eu observo
que eu trouxe até no finalzinho, essa questão da fobia. Por quê? Porque muitos pacientes que muitas vezes não saem de casa porque estão com medo, né? E a gente está vivendo uma época aí onde muita gente, né? Existe um medo real, mas esse medo também pode esconder uma psicose, um delírio, né? A pessoa não sai de casa porque está se sentindo perseguida, entendeu? Então, assim, eu só trouxe isso porque eu achei interessante, porque muitas vezes esse diagnóstico cumpre. Agora, é claro que, por exemplo, a questão do olhar na neurose obsessiva ou na histeria, isso tem muito, assim, tem uma diferença, né? O obsessivo, por exemplo, ele já resiste um pouco quando você aponta o divã, por exemplo, né? Porque ele quer controlar, ele quer saber se o analista está prestando atenção, está olhando, está ali atento ao que ele está falando, se não está dormindo, né? A histérica, nesse ponto, ela é mais dadivosa nesse particular. Enfim, é isso que eu posso trazer. Então, Sérgio, só para... Eu sei que tem outras questões, eu fiquei pensando também justamente naquela outra questão que você coloca sobre a tela da fantasia, né? Quer dizer, ainda que a gente possa aqui traçar diferenças na neurose obsessiva, na histeria, quer dizer, quando você supõe uma neurose e você passa o analisante ao divã, você sabe que, mesmo quebrando ali aquele campo especular da visão, né, entre o analista e o analisante, esse analisante ele vai poder contar com justamente a tela da fantasia, né? Ele pode contar com justamente com esse enquadramento da fantasia, né? Na psicose, é justamente o que a gente não sabe, né? Quer dizer, se você quebra aquela especularidade, né? Esse campo, né? Óptico em que o analista e o analisante estão ali frente a frente, né? Quer dizer, o que você abre, né? O que você, de alguma maneira, pode romper também, né? Enfim, para a gente pensar essa questão se há ou não, né? A possibilidade do enquadre da fantasia, né? Psicótico, né? Parece que não, né? Porque o que se passa quando a gente justamente rompe com essa questão especular ali, né? do analista né? Que mantém ali né? esse campo né? de visão ali entre o analisante e o analista, no caso da psicose, porque se você, de alguma maneira, rompe com isso e indica o divã, o que se passa ali? Será que você pode contar com essa possibilidade, né? Do enquadramento de uma cena na fantasia, de um enquadre fantasmático? Enfim, fiquei também pensando nisso. Uhum. Mas acho que Tereza quer falar. Quero. É muito interessante esses recortes que você fez do Seminário 11, Sérgio. E eu só quero lembrar a você que, no seminário Objeto da Psicanálise, o Lacan aborda longamente essa questão do olhar, porque ele vai trabalhar o quadro das meninas, do Velázquez. Sim. E ele vai dizer que o objeto da psicanálise não é o objeto A. O objeto da psicanálise é o sujeito na sua divisão. Por isso que ele vai trabalhar no quadro, as meninas, as diversas posições dos personagens que estão no quadro. E quem se vê sendo visto onde? Você trouxe uma questão interessante a propósito da psicose, e eu me lembrei, não sei aonde, que o Lacan trabalha isso, mas ele vai usar uma frase, ele vai dizer de uma paciente psicótica que ela diz assim, sono sempre vista, quer dizer, ela se via o tempo todo sendo vista, um olhar que a invadia.
E eu fiz essa referência ao seminário Objeto da Psicanálise, que é muito interessante. Me parece que o problema todo na psicose é que aquilo que o Lacan diz, que produz a divisão subjetiva, porque o corte do sujeito, a divisão subjetiva, é operada pelo objeto A, enquanto perda. Né? Uhum. Ele divide, é ele quem divide o sujeito. Ele é resto metonímico do impossível, da coisa, do desejo do outro, mas é ele quem divide o sujeito. E é interessante a gente poder pensar que o Lacan vai dizer que, ao final da análise, o sujeito ele é equivalente ao objeto causa. Então, na verdade, na psicose, não existe essa tela da fantasia, de fato não existe, e o sujeito, se essa tela da fantasia, que protege o sujeito da invasão desse olhar do outro, que é um olhar destrutivo, né? Porque é impossível, ele é absolutamente superegóico, né? A fantasia vem recobrir isso, vem recobrir o psicótico, que é puro objeto desse gozo do outro. Sim, sim. Sim, Né? ele é gozado, né? Ele é gozado nessa. Agora, só em relação assim, você falou, eu não disse, eu concordo com você. O Lacan, nesse seminário, ele vai dizer que o objeto da psicanálise é um sujeito, né? Que não é um objeto A. É verdade. Mas o que eu quis trazer aqui primeiro, é porque eu falei do objeto na relação com desejo e na relação com angústia. Não mencionei a questão, né, como você falou, mas é importante o que você lembrou. O objeto da psicanálise não é o objeto A, é o sujeito. Isso é importante, porque a gente faz uma confusão. Essa é a questão. Eu trouxe esse lembrete justamente pelo que você disse, porque o objeto causa de desejo, né? O objeto causa de desejo, ele só pode ser reconhecido, não dito, mas reconhecido, que ele é a causa de desejo, né? Se ele não estiver na posição do que seria angústia, causa de angústia. Sim, né? sim. Há sutileza, né? Quase que um avessamento, né, dessa questão do objeto. Por um lado, ele pode ser causa de desejo, por outro lado, ele pode ser pura e simplesmente angústia. Sim, o que é angústia? O que significa essa frase? A falta poder faltar. Porque tudo que o neurótico não suporta não é a falta, é a perda. Sim, sim. É isso aí. Bom, Tereza, tem outras perguntas aí. Obrigado, muito obrigado. Foi muito bom esse esclarecimento, muito bom. Vamos lá. Tem outras perguntas aí que estou vendo? Tem Pedro Silva e depois a Mara. Tá, vamos lá, Pedro. Ô, Sérgio, boa noite. Opa, boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite a todos. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu entendi bem, quando você colocou a questão da angústia. Não sei se você falou que a angústia é o objeto com ausência de pulsão, é isso que você falou? Sérgio ficou Alô? mudo o seu. Estou abrindo Alô? aqui. Está me ouvindo? Você estou, Pedro. O Sérgio que ficou mudo aqui. Ficou no mudo. Ah, tá. Agora ficou. Agora tá bom. Pode repetir a pergunta, por favor. Ok, Sérgio. Ok, pode falar. Tá, eu não sei se eu entendi direito, mas você falou que a angústia seria, no caso, o objeto com ausência de pulsão, é isso? Com ausência de função? Não. Não, Veja pulsão. Sem pulsão? Isso? Não, veja bem. O objeto da angústia,
o que o Lacan traz é o seguinte: tem uma frase do Lacan que ele diz assim: a angústia não é sem objeto. Então, quando esse objeto aparece, você tem angústia. Entendeu? É estar diante desse objeto. É quando esse objeto aparece. É quando, digamos assim, quando a falta, né? A falta, digamos assim, eu não sei se eu vou poder dizer assim, mas é como se a falta nos protegesse da angústia, entende? Quando ela falta, quando não há falta, é que a angústia aparece. Tá, entendi. Mas essa falta, essa angústia, ela é provida de pulsão, não é isso? De pulsão, a angústia... Não, veja bem, quando eu falei desse objeto, não é de pulsão, né? É engraçado, né? Essa coisa assim. É porque... Não, veja bem, o objeto pulsional é esse... Por exemplo, você tem o objeto A, que é o objeto da pulsão. Certo. Né? Então, esse objeto aparece na forma do olhar, né? na forma da voz, na merda. Então, ele tá, porque esse objeto ele é inconsistente. Então, ele aparece revestido. Né? No caso da angústia, o que acontece? Esse objeto é como se ele aparecesse sem revestimento. Entendeu? E daí é que causa angústia. Ah, tá ok. A angústia é causada por esse objeto sem revestimento. Entende? Ele aparece como se ele aparecesse nu e cru. E quando ele aparece? Quando a falta. Né? Quando a falta. Por quê? Porque o que causa o desejo é a falta. Né? Quando a falta desaparece, né, você tem a angústia. Então é isso. Quando a falta está lá, você tem desejo. Por quê? Porque você deseja o que não tem. Né? É como se, quando você tem tudo, o que você tem é o resultado disso, é angústia. Entendi. Tá certo, Sérgio. Obrigado, hein? Tá bom? Tá ok. Espero tenha respondido. Tem uma outra pergunta aí. Essas perguntas são ótimas, porque faz a gente repensar melhor, tentar falar melhor. A gente vai repetir várias vezes isso, não se preocupa, você vai entender, mas a gente tem que voltar e repassar para entender aí melhor. Ok, obrigado. Agora é Mara e Ana Paula. Obrigado pela pergunta. Boa noite a todos. Eu peço desculpa por não poder ligar minha câmera. Claro. Primeiro, eu queria fazer uma colocação, né, que diante dessa fala de hoje me remeteu ao estágio que eu terminei o curso de psicologia, né, e interessante que eu fazia atendimento na clínica escola, uma paciente, e ela, quando eu levava para supervisão, né, provavelmente se tratava de um caso de psicótico, uma psicótica era uma paciente, e ela falava que ela tinha muita aversão a espelho. E ela dizia, eu não consigo, eu tenho medo do espelho. Ela não conseguia se olhar diante do espelho. E essa fala aí de vocês hoje me remeteu a esse caso que eu atendi, né? Ela dizia, eu boto ele de castigo, eu viro ele. Eu dizia, como é que você coloca ele de castigo? Eu viro ele na parede, deixei ele lá de castigo. E foi um caso, assim, bem... que, de certa forma, foi um dos meus primeiros casos, né? E, geralmente, eu me lembro desse caso que eu levei para supervisão e eu saí até um pouco angustiada, porque eu digo, minha paciente, então, entrou na sala, ela entrava na sala cantando, né? E meu supervisor disse, não sei, vamos escutar novamente, mas provavelmente se trata de um psicótico, né? Porque, assim, o neurótico, ele não chega para uma escuta cantando, né? Primeiramente, ele fez essa pontuação. E, assim, diante dos atendimentos, foi o que foi realmente... E, assim, me angustiou, porque eu dizia assim, não, eu queria que fosse alguém que foi
que foi como eu a primeira vez a uma análise, né? Assim, tipo, chorando, angustiada. E quando eu soube que se tratava de uma psicose, aí eu fiquei encantada com esse caso, sabe? Assim, me apaixonei, porque eu queria era isso, eu não queria algo de alguém que lá. Então, assim, e isso me remeteu, trouxe umas ótimas lembranças, né? Com relação a essa paciente, que ela sempre falava que... E na sala, como era lá da clínica escola, tinha uma sala que atendia outras abordagens, né? E tinha nessa minha sala tinha um espelho. Aí ela evitava ao máximo olhar para o espelho e ela falava sobre isso, né? Que na casa ela não gosta de se olhar, eu tenho medo. Ela dizia que assustava ela. Eu trouxe isso, né? Que foi um caso que me remeteu e que me trouxe boas lembranças. E a pergunta é a seguinte: é possível o psicótico ele ir ao divã? Eu fiquei nessa questão, porque eu já ouvi, né, relatos que o psicótico não ia para o divã, aí fiquei com essa questão. É isso e obrigada. Não, é muito boa a sua questão, porque por isso que é importante, né, esse diagnóstico diferencial, né? Ou seja, daí a importância das entrevistas preliminares, né? Para a gente, no mínimo, poder discernir qual é aquela estrutura, né? Não é nem tão importante saber se é uma histérica ou uma neurose obsessiva, né? Porque às vezes você tem histéricos obsessivados, né? Ou vice-versa. E, enfim, mas é importante, né, você discernir se trata de um neurótico ou de um psicótico. Por quê? Justamente pela questão do divã, né? É claro que, como somos psicanalistas, a gente não está ali medicando, então a gente, né, pode passar um tempo escutando o paciente para poder distinguir a estrutura dele, né? Mas em se tratando de um psicótico, não acho indicado você apontar o divã, né? Justamente por conta dessa questão do olhar, né? De correr o risco, por exemplo, né, dele começar por não estar te vendo, né, ele começar a desenvolver algum delírio ou que é um problema, porque quando dele começar a se sentir perseguido, né, porque não está te vendo. Então, eu acho assim, eu não costumo apontar o divã quando eu percebo que o sujeito é um psicótico, né? Enfim. Mas, obrigada. Enfim, obrigada. Eu acho que eu também eu pensava realmente sobre isso. E assim, outra experiência que eu trago até aqui, que às vezes assim realmente a gente precisa ter muito cuidado com a clínica, né? Um também dos meus primeiros atendimentos que eu gostava de às vezes estar deixando o celular na sala, né, no silencioso, mas que ficava à vista de um paciente que até então eu atendia. E durante as sessões eu percebia que ele olhava muito para o celular. Esse paciente, ele foi, eu acho que umas 3 sessões no máximo. E assim, depois eu fiquei pensando, eu não sei também, né, porque ele não continuou e eu não levei esse caso para supervisão, mas eu ainda até penso em fazer isso. Mas ele olhava, ele tirava tanto o olhar de mim e ficava o olhar à volta do celular carregando, que eu disse, eu acho que aquele paciente, ele não voltou, porque eu acho que que eu estava pensando que talvez aquele celular pudesse, sei lá, estar gravando. Quer dizer, a gente nunca sabe do que, no caso, eu acredito que psicótico, né, eles sempre criam essas histórias, e ele também trouxe essas questões, né, nos primeiros ele falava de vozes, que ouvia vozes, que já viu pessoas que morreram. Então, assim, é uma coisa que depois disso eu fiquei bem apercebida, né, por isso que é importante, principalmente esses cuidados a gente ter, principalmente durante as entrevistas preliminares, né? Que eu fiquei assim, eu digo que ele tirava tanto o olhar de mim, e de que estava falando, e olhava para o celular. E depois que ele deixou de ir, eu fiquei com isso. De que talvez tenha... Obrigado aí pelas questões, muito obrigado. De nada. Ana Paula vai falar.
Então, assim, primeiro para dizer que eu gostei bastante, né, de como você conseguiu abordar esse tema que é um osso, né? E aí, assim, só alguns apontamentos e no final é que eu vou colocar uma questão. Que primeiro, quando você fala da fobia, né, é muito interessante, inclusive um diagnóstico que ele tem sido muito comum, né? Não fala nem da neurose nem da psicose, não fala das estruturas clínicas, mas é a tal da história da fobia social, né? Que você estava dizendo. E o que só um apontamento que eu percebo na clínica, né? E eu concordo com você, é que muitas vezes, apesar do nome fobia, né, ele está mais associado à questão da neurose, mas o que eu percebo na clínica é que nessas questões da fobia social, muitas vezes o que a gente tem o que se trata é de uma psicose, né? Porque essa impossibilidade de lidar com o outro parece que não tem barra alguma, né? Então, e passa muito pelo olhar, né? E aí, uma das coisas que você falou, Sérgio, que eu achei muito essa distinção que você faz do visível e do invisível, né? Desse ponto do invisível, do olhar, do que é inapreensível, e que tem muito a ver, e en passant você falou disso, até a respeito da fobia, né? Tem muito a ver com o que a gente está vivendo nesse momento, é que a gente está lidando justamente com um inimigo que é invisível, né? Então, é alguma coisa que está para todos, né? Mas a gente não responde, né? Da mesma maneira, não há uma uniformidade a responder a esse inimigo invisível. Então, a nossa resposta frente, né, ao corona, ela nunca deixará de ser a nossa própria resposta fantasmática, que é o que a gente faz, né, com o invisível, com a questão do olhar. O que a gente faz com o olhar é dar a nossa resposta fantasmática. O que a gente faz perante o invisível é responder com a nossa posição subjetiva e fantasmática, né? E aí, já que a gente está falando de pandemia e que a aula é sobre o olhar, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco desse momento da clínica, né? Do online, aonde há uma pregnância, né? Imaginária, com as câmeras abertas, né? O que você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Eu achei interessante essa questão que você colocou, né? Porque, enfim, ou a gente abre a câmera, ou a gente não abre a câmera, né? E na minha experiência, por exemplo, né? Alguns pacientes que já, enfim, já estavam até, digamos assim, eu vou dizer, um pouco adiante no processo analítico, alguns que já deitavam, eu achei que não precisasse de câmera, né? Por exemplo, né? Porque é uma maneira de você cortar o olhar e manter o divã ali, né? Mas eu vejo que não é a mesma coisa, entendeu? Esse negócio de que agora vai mudar, vai substituir, não vai substituir, gente. Eu tenho atendido presencialmente mais do que eu gostaria, né? Assim, felizmente eu já me vacinei, então isso me dá uma certa proteção, mas eu vejo os pacientes dizendo eu preciso ir até aí, entendeu? Não está dando para ficar fazendo sessão por telefone, né? E alguns pacientes, por exemplo, que eu estava falando por telefone, eu abri a câmera. Porque achei que assim ainda precisava do apoio do meu olhar. É isso, entendeu? Tem paciente. Isso, no caso do psicótico, é importante. O psicótico precisa do apoio do seu olhar, porque por conta dessa desorganização do campo visual na psicose. Agora, em relação a essa questão do manejo, gente, é insubstituível o paciente aqui no consultório, entendeu? Não tem, assim, isso não vai mudar. Gente, isso não vai mudar. Enfim, é a minha opinião, é a minha experiência. Enfim, uma boa pergunta. Obrigado.
Eu concordo com você. Tem a Nadir também, que quer fazer uma última pergunta. Sim, boa noite, gente. Então, Sérgio, eu dediquei esse mês ao Seminário 11, de leitura. Só que antes de ler o Seminário 11, eu estou lendo aquele Para Ler o Seminário 11, que são vários textos de vários lacanianos. Daí tem uma parte, logo lá no iniciozinho, que ele está falando daquele, não sei se você já ouviu falar disso, dessa coletânea aqui de textos, mas tem uma hora que ele fala sobre o pobre Philip. E ele está falando desse pobre Philip, que pelo que eu entendi, ele é um neurótico, e está passando aqui por para saber quais são as possibilidades de abordagens dele, da forma como ele ama as mulheres. Aí passa por vários tipos de pulsões, a oral e tudo mais, até que ele chega e fala ou numa abordagem escópica, nunca vendo no objeto amado o quanto aquele objeto o engana escandalosamente, abertamente, não vendo o impasse em que sempre cai, apaixonando-se sempre, instantaneamente e dando grande importância ao momento de se enamorar. Deixa eu voltar aqui que eu não estou vendo vocês para ler isso aqui. Bom, então, aí ele fala isso. Então, o que eu entendi disso é que esse exemplo que ele está dando, esse pobre Philip, ele é um neurótico, mas esse objeto, essa pessoa que ele olha, não está despertando uma angústia nele, ele está despertando um desejo. Sim. Porque parece, pelo que eu entendi, se bem que é um pedaço, né? Ele não está ali explicando o caso todo, ele está até, na verdade, ele está avaliando possibilidades. E aí ele coloca, então, o Philip, ele olha para esse objeto A e ele gera uma coisa da ordem do fascínio e ele não consegue ver mais nada além da imagem que ele tá olhando. E não parece que é angústia, mesmo ele sendo um neurótico. E aí ficou a dúvida, assim, desperta desejo e não angústia, que você falou que o olhar produz tanto desejo quanto a angústia, mas, nesse caso, esse objeto, ele me parece apreensível e não inapreensível. Tem um efeito sobre ele, mas me parece que ele apreende esse objeto, não como um todo, porque está acontecendo uma coisa ali que, em função desse fascínio que ele tem por esse objeto, ele não consegue ver o que está por trás disso. E agora eu estou falando, eu pensei até nos efeitos disso na clínica. Você está falando ali, se tem uma transferência muito forte. Acho que você até falou alguma coisa assim de... Não, pois essa transferência, que eu digo assim, essa transferência amorosa, né? Enfim, uma maneira, assim, apontar o divã é justamente tentar, porque a transferência, né? Ela é condição, mas ela é resistência também, né? Ela é condição do tratamento, mas ela é resistência. Então, o divã significa, primeiro, você apontar o divã no sentido do paciente se desapoiar do seu olhar, ficar sozinho, né? Tanto que alguns até recuam. É um processo, não é fácil apontar o divã e o paciente vai, né? Muitas vezes ele resiste. Por quê? Sim. Porque ele quer ficar naquela relação especular, naquela relação imaginária. Ele quer saber o que você acha do que ele está falando, né? Ele quer ver o seu rosto, ele quer ver as expressões. Então, isso compromete muito a associação livre. Sim. Né? Mas agora, desculpa, mas se você trouxer isso para uma pessoa fora da clínica, essa pessoa está enamorada de uma outra, essa pessoa chega, se aproxima, isso não gerou uma angústia, gerou um desejo. Então, nesse caso, é possível, no neurótico, a aproximação desse objeto
a partir do momento que ele, a partir da premissa, que aí eu não sei se ele, no caso ele não tem esse objeto, que é aquela coisa do desejo que você falou, a gente deseja aquilo que a gente não tem. Então, se ele não tem... Mas esse objeto não tem essa consistência. O que eu estava dizendo é o seguinte, o que pode ser objeto causa de desejo? Não é exatamente a pessoa, é um traço da pessoa, é alguma coisa que a pessoa também não sabe, entende? Sim. Que a pessoa também não sabe, mas aquilo ali pode causar desejo, como também pode causar angústia, o fato da pessoa não te olhar, por exemplo. Né? Sim. Olhar, pode causar angústia. Né? Sim, então, você fica aí decepcionada. Enfim, todos nós já passamos por isso. Isso eu aí. acho, né? Valeu, Nadir. Obrigado. Hein? Obrigado a todos. Tá? Boa noite. Muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Já foram contratadas. A previsão de entrega é no segundo. Tchau. Boa noite.